Oi pessoal, vamos retornando, ok? O tempo, a gente adiantou um pouco o tempo, ok? Para voltarmos para a aula. Sei que o papo tá bom, a comida tá boa, mas vamos voltar. E Letícia, tem como tirar só o... Vamos voltando. Espero que tenha conseguido comprar o livro. E hoje vamos falar sobre o Espírito Santo. Hoje vai ser um tema importante, a divindade do Espírito Santo. Quem vai dar a aula é a nossa ilustríssima Ana Lúcia. Ela já pode vir aqui. Enquanto isso, eu vou dar um aviso rapidinho que me pediram para dar. À noite vai ter cantina, a juventude, vai ser caldo verde, beleza? Então, se animem e venham. Vou orar aqui por ela e ela vai dar aula. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor Deus, pela vida, Senhor, da Ana, meu Deus, e que ela fale, Senhor, conforme a tua vontade, meu Deus. A encha do teu Espírito, meu Pai, para que ela possa ensinar, Senhor, mais uma verdade bíblica, meu Senhor. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, igreja. Como o Douglas já falou aqui, a nossa aula de hoje é sobre a divindade do Espírito Santo, né? A primeira aula da revista, da nova revista ali. E eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. Eu fiz bastante slides, né? Apesar que, como o João falou, a gente tem que se controlar um pouquinho, porque quando a gente gosta de um tema, aí a gente vai se aprofundando, aí a gente vai pegando coisas e colocando. Eu que gosto muito, né? Já tenho essa tendência e estendi um pouco. Sempre dá um nervosismo estar aqui na frente, né? Eu estava até comentando com a Luísa, ela falou, mas poxa, você está sempre assim? Eu falei, faz parte, né? Sempre. E cada tema tem uma intensidade muito grande, são temas profundos, então a gente sempre fica, né, sabe, aquela coisa que dá quando a gente vai falar a respeito das coisas espirituais, né? Falando sobre o Espírito Santo, eu quero a gente vai falar um pouquinho da Trindade para eu chegar lá na divindade do Espírito Santo, tá? A gente não pode dissociar a ação do Espírito, por exemplo, do Novo Testamento e o Antigo Testamento, como se o Espírito Santo trabalhasse apenas no Novo Testamento, porque a gente alguns têm a ideia de que o Espírito Santo no Novo Testamento surge, mas no Antigo Testamento ele não estava, ele não trabalhava, ele não agia, né? A gente vê muito nas falas, né? Quando a pessoa vai falar a respeito do Espírito, fala muito do Espírito no Novo Testamento. Só que algo interessante, será que a gente vai falar da divindade do Espírito? O Espírito é Deus. Pô, se o Espírito é Deus, ele só trabalhava no Novo, ele só trabalhou e só trabalha no Novo Testamento? A gente tem que desconstruir esse pensamento de que o Espírito não estava ativo, agindo, né, em todo o tempo também no Antigo Testamento, tá? Então a gente tem essa ideia, a gente tem esse pensamento, poxa, no Novo o Espírito está lá está trabalhando, né, hoje. Naquele tempo o Espírito não estava trabalhando. É isso mesmo? Então a gente... o estudo do Espírito Santo é algo tão profundo que a gente tem até certo temor, né, quando vai falar.
Então, o mesmo Espírito, eu quero trazer essa ideia de que o mesmo Espírito que atuou no Antigo Testamento, que atuou no passado, é o mesmo Espírito que atua hoje na vida do cristão, é o mesmo Espírito que atua na igreja. Como que aqueles homens do Antigo Testamento reconheceram e tiveram o coração quebrantado? O Espírito precisa agir na vida do homem para convencê-lo da necessidade de Deus. O Espírito precisa trabalhar no coração para regenerar. Como que esses homens do Antigo Testamento tiveram a consciência da necessidade de Deus, o arrependimento dos seus pecados, uma nova vida, né, cumprindo os mandamentos do Senhor, se eles não fossem tocados pelo Espírito de Deus? Então o Espírito de Deus agia e age em todo o tempo, tá? Então a Escritura diz, né, que o Espírito efetua a obra da regeneração. Esses homens, sem regeneração, não há salvação. A regeneração é um dos primeiros processos da salvação. Então o Espírito também atuava naquele tempo. E aí eu vou trazer para vocês o primeiro versículo da Bíblia, né? Gênesis 1. Eu vou trazer um pouquinho essa ideia do Espírito Santo. Antes de chegar nessa ideia, vou trabalhar um pouquinho a mente de vocês para construir toda essa aula. Existe um termo na teologia, eu sei que é meio complicado, mas eu vou passar para vocês para poder ir paulatinamente, tá? Trazendo os pontos para vocês entenderem. Quando a gente fala de ação do Espírito, ele agindo todo o tempo, a pessoa pode falar assim, não, mas só no Pentecoste que a gente viu tal, tudo bem. No Pentecoste foi uma expressão, né, mais ampla da ação do Espírito. Mas a gente, na teologia, a gente usa dois termos para falar da Trindade, que é a Trindade ontológica e Trindade econômica. Agora eu vou explicar isso para vocês, tá? Ontologia está falando da natureza do ser. Então, quando a gente fala da Trindade ontológica, a gente está falando do ser de Deus, do ser do Espírito, tá? Então, nessa Trindade ontológica, não existe subordinação. Eu dei uma aula aqui, eu falando sobre subordinação, sobre submissão, que é você estar debaixo de uma missão. Submissão não é, né, nada opressor, tá? É você estar sob uma missão, cumprindo uma missão. Então, na Trindade ontológica, não há essa subordinação. Por quê? O Pai, o Filho e o Espírito, eles são eles vivem harmoniosamente, eles possuem a mesma essência, ou seja, os mesmos atributos, o mesmo caráter, o mesmo pensamento, o mesmo propósito, o mesmo desejo, tudo em comum. Então, a natureza das três pessoas, elas são iguais, são perfeitamente iguais. O Pai, o Filho e o Espírito. Isso a gente chama de Trindade ontológica, a natureza do ser. Então, nesse sentido, não existe subordinação, tá? Vocês estão entendendo? Quem não estiver entendendo pode perguntar, tá bom? Nesse sentido, não existe subordinação. E tem a Trindade econômica. O que é Trindade econômica? A Trindade econômica é o que Deus faz, é o papel da Trindade no tempo e na história. O papel de cada pessoa da Trindade no tempo e na história. Então a ontologia vai falar do ser de Deus, o ser do Pai, o ser do Filho e o ser do Espírito, que são um. E a economia da Trindade vai falar da ação de Deus. O que a gente vai tratar, mais ou menos agora, é sobre essa economia da Trindade. É explicar como o Espírito sempre agiu desde a criação do mundo. Entenderam até aqui? Acho que todo mundo entendeu, né? Porque ninguém perguntou. Sim. Então, essa palavra economia da Trindade. Por que tirou o termo economia? Parece até que Deus está economizando, agindo. Não é isso. Economia da Trindade vem da palavra grega, ou economia, que quer dizer gerenciamento da casa, tá? Então, como Deus ele vai fazendo essa dinâmica da obra no tempo e na história.
tá? Isso é trindade econômica. Então, vamos lá para Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui, a gente pode falar assim, a pessoa lê isso aqui e fala assim, poxa, Deus estava agindo, Deus Pai estava agindo, né? O Filho estava lá só olhando. A gente escuta muito isso, né? E o Espírito Santo também. Não, não é isso, tá? Aqui fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E lá em João fala que o Filho estava trabalhando também com o Pai, né? Se a gente for para João, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez e tudo mais. Então, fala de Jesus trabalhando no princípio, junto com o Pai. E o Espírito? O Espírito também trabalhava no princípio, junto com o Pai e junto com o Filho. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que é pairar sobre a face das águas? Um voo lento. Uma das definições de pairar é voar lentamente. E o Espírito Santo, ele é descrito, né, como o vento que sopra, que vai, que é livre. Um vento não fica parado. Então o Espírito Santo, ele trabalhava, ele estava lá no princípio trabalhando, tá? Então Sproul, para quem pegou a revista, tá aí, se não me engano, no primeiro parágrafo, não sei. Na liturgia, frequentemente ouvimos as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Esta expressão é uma fórmula trinitariana que atribui a divindade a todas as três pessoas da Trindade. Ou seja, a gente usa essa fórmula, e a gente usa até nessa ordem, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Essa ordem é uma ordem arbitrária, digamos assim, porque a Bíblia, numa passagem, ela traz essa ordem, mas depois eu vou mostrar para vocês que isso não quer dizer, a gente acaba criando, como eu falei em uma aula aqui passada, que eu falei sobre a primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade. Primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade é um termo que a gente criou, que a gente traz, mas é um termo inadequado. Aí eu vou explicar isso para vocês lá na frente, tá? Então, por que estudar sobre a divindade do Espírito? Qual é a necessidade de estudar sobre a divindade do Espírito? A pessoa pode falar assim, poxa, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, né? E já aceitei, e Deus trabalha em mim, o Espírito está trabalhando em mim. Qual é a necessidade de estudar, de me aprofundar sobre a pessoa do Espírito Santo? Já que ele trabalha e eu oro em nome de Jesus. Qual é a necessidade de estudar sobre o Espírito? A necessidade de estudar sobre o Espírito é que ele é Deus. E nós podemos, a Bíblia diz que nós devemos amar o Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E o Senhor é Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito. Então, para darmos glória a Deus da forma adequada, digamos assim adequada, né, porque a gente nunca dá de forma adequada, mas de forma, né, mais corretamente falando, biblicamente falando, a gente tem que entender e compreender, né, essas questões. O Pai, o Filho, o Espírito, para louvarmos de forma mais profunda, de forma mais, né, consciente de como Ele trabalha nas nossas vidas. De que o Espírito Santo é Deus, de que o Espírito Santo ele atua e faz uma obra maravilhosa nas nossas vidas. O pastor Alessandro estava falando aqui, pregou Salmo 139, né? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? O Espírito ele está atuando em nós, tá? Então, eu trouxe aqui pelo menos 3 aspectos que na sistemática do Millard ele apresenta, da importância de estudar a respeito da divindade do Espírito, tá? Uma delas é, o Espírito é ativo na vida dos que creem. Ele reside dentro de nós. É a pessoa do Espírito, é a pessoa específica da Trindade,
por meio de quem toda a divindade triuna atua em nós. Ou seja, nós entendemos a respeito do Pai, entendemos a respeito do Filho, porque o Espírito Santo atua em nós. Então, nós temos a necessidade, sim, de entender as coisas do Espírito. Tá? Segundo ponto, vivemos em um período em que a obra do Espírito Santo é mais proeminente do que a dos outros membros da Trindade. Aí vem aquilo que eu falei. O Espírito Santo sempre trabalhou, mas do Pentecostes para cá, a gente vê uma ação mais abrangente da obra do Espírito. Tá? Então, o Espírito vem ocupando o centro desde o período de Pentecostes, tá? Então, se quisermos, portanto, entrar em contato com Deus hoje, nós precisamos do Espírito. Para chegarmos a Deus, precisamos do Espírito. Porque Jesus, ele subiu e ele nos deixou o Espírito. Então, nós precisamos do Espírito. Por isso, também a necessidade de adentrarmos mais e mais a respeito do Espírito Santo, no estudo a respeito do Espírito Santo. E o terceiro ponto, dentre tantos que eu poderia apresentar aqui, é que por meio da obra do Espírito Santo é que sentimos a presença de Deus dentro de nós. E a vida cristã recebe uma tangibilidade especial, ou seja, é como se fosse palpável. A obra do Espírito, ela é visível em nossas vidas, ela é palpável na vida daquele que foi selado de fato pelo Espírito, que vive andando segundo, né, a vontade do Espírito Santo, trabalhado pelo Espírito Santo, nascido de novo, tá? Então são esses 3 pontos que eu apresentei, dentre tantos outros, são dos pontos que a gente, né, coloca para a necessidade do aprendizado da divindade, entender a divindade do Espírito, não somente entender que o Espírito Santo é Deus, tal como a gente entende, mas a gente não aprofunda isso, a gente não vivencia isso muitas vezes na prática de vida. E a gente não dá aquele louvor, aquela glória, aquela honra que lhe é devida, tá? Gênesis 1, como vimos, né, o Espírito Santo estava presente e atuando desde o princípio. Aí eu vou para o Gruden. Pode passar. Gruden diz assim: desde o início da criação, temos indícios de que a obra do Espírito Santo consiste em completar e sustentar o que Deus planejou e o que o Filho começou. Sproul, aí na revista, também vai dizer que enquanto a divindade de Cristo foi debatida durante séculos e o debate continua até hoje, a divindade do Espírito Santo geralmente é aceita na igreja. A razão pela qual a divindade do Espírito Santo nunca tenha sido alvo de controvérsia, talvez seja porque ele nunca assumiu a forma humana. Bom, a gente sabe que em relação à divindade de Cristo houve inúmeros debates, né? E controvérsias e tudo mais. Mas em relação ao Espírito também. E eu vou trazer aqui, eu vou apresentar algumas coisas para vocês. Por exemplo, algumas confissões, algumas igrejas que se intitulam cristãs, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, tá? Porque eu aprendi muito a respeito de como eu devo louvar, de como eu devo adorar a Deus, fazendo essa aula. Lógico, eu sempre tive esse entendimento da Trindade, mas eu tive uma profundidade de aprendizado muito grande nessa aula, de como eu estava aquém da adoração, tá? Então, algumas igrejas que se intitulam cristãs, elas vão ter um entendimento equivocado a respeito do Espírito. Elas se intitulam cristãs, mas elas apresentam o Espírito de uma forma diferente. Embora elas digam, a Trindade é fato, é existente, o Pai, o Filho e o Espírito. Para uma determinada igreja, o Pai e o Filho é diferente do Espírito. O Pai e o Filho, por exemplo, são pessoas de carne e osso. Pasmem. O Pai tem corpo, o Filho, tem corpo. Mas o Espírito é Espírito. Na concepção dessa igreja.
é uma trindade. Tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito. Mas o Pai e o Filho são iguais, perfeitamente iguais, porque os dois têm corpo. O Espírito não tem corpo. Tá? Para outra determinada, também que se intitula cristã, o Pai, o Filho e o Espírito, existe a trindade. Mais ou menos, né? O Pai é um Espírito, o Filho é um Espírito, e o Espírito é uma força, o Espírito é uma energia. E pasmem, muitos cristãos que confessam a trindade acreditam nisso. Caem nessas conversas. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então a gente tem que estudar a respeito da divindade do Espírito para a gente compreender de forma correta a pessoa de Deus. Tá? Então, na revista, aí o Sproul vai dizer no 4º parágrafo que a Bíblia claramente expressa o Espírito Santo como possuindo atributos. Então, o Espírito, ele tem os mesmos atributos do Pai e do Filho. Então, ele não é uma força, não é uma energia, ele é uma pessoa. Não é uma força que emana de Deus que vai te capacitar para uma obra. Ele é uma pessoa que age, que trabalha e que te acompanha em todo o tempo. Tá? Gruden vai dizer que a obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo, em especial na igreja. Então a obra do Espírito Santo, ela está no mundo e especialmente na igreja. Por que eu digo que ela está no mundo? Porque o Espírito Santo, ele tem que atuar nos corações. Ele está atuando nos corações que endurecidos, nos corações que não receberam. Então ele está no mundo atuando. E especialmente na igreja. Porque está atuando no nosso coração, nos ensinando, nos confortando, nos admoestando, nos consolando, trabalhando no nosso interior, nos aperfeiçoando. Então, enquanto ele trabalha dentro da igreja, aperfeiçoando a igreja, ele também trabalha fora da igreja, fazendo a obra de regeneração, tocando os corações. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele precisa estar trabalhando no mundo. E especialmente na igreja. Então a gente tem um conceito, às vezes muito equivocado a respeito da ação do Espírito, de como o Espírito trabalha. Ele é como o vento. E ele sopra onde quer. Tá? João 15, versículo 8 e versículo 13. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Então, o Espírito, ele não fala por si mesmo. Ele fala em nome da Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho. É toda a obra. Ele testifica de toda a obra de Deus. Ele convence, ele mostra ao homem toda a obra do Pai, toda a obra do Filho, tá? João 3, 5, 6. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí vamos voltar para aquela questão do Antigo Testamento. Quando Jesus vai ter essa conversa com Nicodemos, aliás, quando Nicodemos vai procurar Jesus, né, e ter essa conversa, em que contexto, na verdade, está ali? É contexto do Novo, é contexto do Antigo Testamento? Alguém pode responder?
quando Jesus está conversando com Nicodemos, não é o contexto do Novo Testamento, gente. Jesus vai dizer para Nicodemos: tu és mestre e não compreendes essas coisas. É preciso nascer da água e do Espírito. Então a gente tem essa ideia de que o Espírito, né, que precisa daquele movimento, que precisa daquele alvoroço, que precisa dar um burburinho, que precisa isso, que precisa... A gente tem essa ideia que o Espírito trabalhou quando aquela pegou fogo. O Espírito está trabalhando. Ele é como o vento. Ele trabalha em todo o tempo. Então a gente vai desconstruindo essa ideia. O Espírito está agindo em todo o tempo, como Pai e como Filho. MacArthur vai dizer sobre esse versículo em João 3,5, que Jesus não se refere aqui à água literal, mas à necessidade de purificação. E no Antigo Testamento a água era usada de maneira figurada. Isso se refere à renovação espiritual, renovação ou purificação espiritual, especialmente quando usada em conjunção com o Espírito. Portanto, Jesus aqui fez referência à lavagem espiritual ou à purificação da alma realizada pelo Espírito Santo por meio da palavra, tá? Então, nesses versículos que eu citei, nós podemos ver o quê? O Espírito Santo com poder de convencer, de revelar a verdade, de abrir os olhos acerca das coisas espirituais, de regenerar o homem. Todos esses versículos que eu passei aqui, o Espírito Santo atua dessa forma: vivificar o homem, trazer vida. Então a pessoa do Espírito, ela revela a obra de Deus, tá? Então, não somente no Novo Testamento, mas aí a totalidade das Escrituras revela o Espírito Santo atuando desde sempre. Outra parte das Escrituras que comprova isso no Novo Testamento, que o Espírito Santo trabalhava desde sempre. Para a gente desconstruir a ideia, porque se o Espírito não trabalhava desde sempre, como o Espírito poderia ser Deus? Porque Deus, Ele sempre trabalhou, Deus sempre agiu. Deus tinha um plano, né? E tem um plano eterno, um plano que sempre existiu. Se o Espírito Santo é Deus, Ele sempre trabalhou. Ele não trabalha a partir do Pentecostes, sempre trabalhou, tá? Então, a gente vai trazer outra passagem no Novo Testamento que prova que o Espírito Santo agia desde sempre, tá? 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, pois nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, aqui Pedro está falando: nenhuma escritura, nenhuma profecia, nada foi dada por vontade humana, mas homens falaram movidos pelo Espírito Santo. Pedro está falando de quê? Pedro está falando no Novo Testamento? Não. Pedro está falando do Antigo Testamento, das escrituras que eles tinham nas mãos. Então Pedro, por inferência, é óbvio, vai entrar o Novo Testamento. Vai entrar as cartas de Paulo, vai entrar Pedro, vai entrar Judas, vai entrar Tiago. Por inferência. Mas Pedro está falando aqui do Antigo Testamento. Nenhuma escritura, nenhuma profecia, nunca, jamais foi dada por vontade humana. Homens movidos pelo Espírito. Não, homens santos falaram de Deus movidos pelo Espírito. Então o Espírito Santo estava agindo no Antigo Testamento. Então o Espírito Santo sempre agiu, sempre trabalhou.
A gente vê a atuação do Espírito Santo como pessoa no Antigo Testamento. E aí a gente tem essa ideia de trazer o Espírito Santo sempre no Novo Testamento trabalhando, ou o Espírito Santo não tem referência nenhuma dele no Antigo Testamento, ou a gente diz assim, aqueles homens o Espírito trabalhava de uma maneira, hoje trabalha de outra. A questão da economia da Trindade, sim, de uma maneira mais ampla, como eu expliquei para vocês. Mas no propósito, o propósito do Espírito sempre o mesmo. Ele não mudou no seu propósito. O que ele fazia no Antigo Testamento, ele faz hoje. Moveram esses homens para falar da parte de Deus. E hoje movem os corações para serem trabalhados, regenerados, né? E falarem também acerca da revelação. Ilumina os corações acerca da revelação. Porque quando nós falamos aqui na frente ou expomos as Escrituras, nós somos iluminados pelo Espírito. Eles foram inspirados pelo Espírito. Foi um sopro, a palavra divina. Nós somos iluminados pelo Espírito. Ou seja, nós lemos uma passagem super complicada e na oração o Espírito, ele traz entendimento acerca daquela passagem. Isso é iluminação. E aí quando a gente vai passar isso para outra pessoa, fulano não estava inspirado, foi iluminação. Inspiração foi dada àqueles homens para escrever da parte de Deus. Hoje nós somos iluminados e revelamos a verdade de Deus através da iluminação do Espírito. Precisamos do Espírito, necessitamos do Espírito para entendermos acerca das coisas espirituais, tá? Então, MacArthur, que eu gosto muito, apesar de muitas coisas eu discordar dele, mas quando ele acerta, sabe? Movidos pelo Espírito, significa que eles sempre foram levados ou conduzidos pelo Espírito de Deus. Portanto, o Espírito Santo, ele é o Criador divino e aquele que produziu as Escrituras. Ou seja, o Espírito Santo, ele produziu as Escrituras. A Bíblia que a gente tem na mão, o Espírito Santo produziu. Como que eu posso dizer que o Espírito Santo não trabalhava no Antigo Testamento? Como que eu posso dizer que o Espírito Santo hoje atua e não atuou no passado? O Espírito Santo sempre atuando. E aí a nossa adoração, ela fica muito mais rica, muito mais profunda quando a gente entende essas coisas. Porque aí a gente começa a entender, nossa, que coisa linda, como o Espírito trabalha, qual o papel dele, o que ele está fazendo, o que ele faz conosco. E aí a nossa adoração fica muito mais profunda, né? Então, a partir desse comentário, nós podemos reafirmar que o Espírito Santo, ele é onisciente, ele é uma pessoa, né? Assim também como podemos afirmar, né, a questão da pessoalidade. De fato, ele não é uma energia, ele não é uma força que emana de Deus, ele é uma pessoa, tá? Com os mesmos atributos, como eu disse, do Pai e do Filho. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Tem que correr, gente, tem coisa dessa. O Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas de homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Eu gosto dessa tradução, que é da Ara, mas tem uma tradução mais fácil, né? Mas que é a NVI, e ela vai dizer assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Olha como é que aqui está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Está dizendo mais ou menos assim: eu conheço as minhas coisas. Porque quem pode conhecer o meu interior e falar das minhas coisas, senão eu mesma? Eu conheço as minhas coisas. Paola conhece as coisas dela. Quem pode falar o que está no interior de Paola? Eu posso estar olhando para ela, pensar mil coisas, mas quem pode dizer o que ela está pensando nesse momento, senão ela mesma?
como homem, como mulher, como pessoa, né? O homem conhece as coisas do próprio ser. O Espírito conhece as coisas de Deus. Aqui está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Porque assim como eu, humana, conheço as minhas próprias coisas acerca de mim mesmo, o Espírito conhece as coisas de Deus. Porque Ele é Deus. Então aqui fica claro também a divindade do Espírito. Tá? O Espírito Santo conhece a Deus porque é Deus. E agora eu vou pedir um pouquinho de paciência, que esse texto aqui é um pouquinho complicado e eu vou destrinchar para vocês. Basílio de Cesareia, tá? Que é um bispo, foi bispo de Cesareia, um teólogo bem influente, tá? Do passado. É um pouquinho longo. Atesta todo aquele que confessa o Cristo, mas renega Deus, que Cristo em nada o ajudará. Bom, deixa eu explicar isso aqui. A pessoa pode perguntar assim para mim: poxa, Ana, mas como é que a pessoa confessa Cristo e renega Deus? Pode confessar Cristo e renegar Deus? Porque ele está dizendo, poxa, todo que confessa Cristo, mas renega Deus, Cristo em nada ajudará. Mas como isso? Se Cristo vem de Deus, então como é que eu posso renegar a Deus se eu estou confessando a Cristo? Eu posso? Posso. Não, eu não devo, né? Mas eu posso. Por que ele está dizendo isso? Todo que confessa a Cristo, mas renega a Deus, que Cristo em nada ajudará. Vamos trazer isso para os dias atuais. Eu não quero falar do contexto que ele estava vivendo, mas vamos trazer isso para hoje, porque o que interessa é hoje, é agora. Eu posso confessar Cristo, eu posso falar de Cristo, eu posso professar Cristo, mas eu posso estar negando a Deus. Quando eu prego que Cristo é amor, que Cristo vai perdoar todo mundo, que Cristo sabe, esse Cristo aí que é prosperidade, esse Cristo que não pune ninguém, esse Cristo, né, sempre de braços abertos, compreendendo o erro de todo mundo, eu estou negando a Deus. Porque existe um mandamento de Deus. Então se eu digo, né, confesso a Cristo, mas eu não sigo o mandamento, eu estou negando a Deus. Não adianta eu falar de Cristo. Então as pessoas pegam o nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fala em nome de Jesus que tudo vai dar certo. Não. Eu posso falar de Cristo e estar negando a Deus. E negando ao Espírito, porque se eu nego a Deus, eu nego ao Espírito. Tá? Vamos continuar. Dou testemunho do que invoca a Deus, mas rejeita o Filho, que sua fé é vã. Então, se você invoca a Deus, isso a gente sabe, mas se você rejeita o Filho, né? Quem não tem o Filho, não tem a vida. Então, se você rejeita o Filho, a sua fé é vã. E ao que recusa aceitar o Espírito, que a sua fé no Pai e no Filho é vã. Por quê? O Espírito, ele procede do Pai e do Filho. E ao que recusa aceitar o Espírito, que sua fé no Pai e no Filho cairá no vazio. Nem mesmo poderá possuir a fé se não for pelo Espírito, se não tiver o Espírito. Efetivamente, não crê no Filho quem não acredita no Espírito, nem crê no Pai aquele que não crê no Filho. Com efeito, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este deu a conhecer. Acha-se também excluído da verdadeira adoração aquele que renega o Espírito. De fato, é impossível adorar o Filho a não ser no Espírito Santo. Nem é possível invocar o Pai a não ser no Espírito de adoção filial. Como eu falei, você não pode ter o Pai e o Filho se você não tiver o Espírito, porque é o Espírito que convence das obras do Pai e do Filho. Marcos 3, 28 e 29.
Em verdade vos digo, eu não vou nem entrar em polêmica por causa da hora, que eu tenho que passar mais algumas coisas aqui, e também porque eu acho assim, tem várias interpretações a respeito desse versículo, mas eu vou dar de uma forma ampla que encaixa todas essas interpretações, porque aqui não é passar uma interpretação ou outra, mas é passar o sentido da palavra, o que aquilo quer dizer de fato, de uma forma ampla, tá? Então eu não vou entrar nesses pormenores desse versículo, porque há muitas contradições a respeito desse versículo, tá? Marcos 3, 28 e 29. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então nessa passagem fica bem clara a evidência de que o Espírito Santo é Deus. Se você nega o Espírito, se você blasfema contra o Espírito, você não é perdoado. Eu não quero nem entrar no mérito do que é isso, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui toda a vida. Mas o que está falando aqui, de forma ampla, é que o Espírito Santo é o próprio Deus. Tá? Então, a aceitação da obra do Espírito, né? Você está aceitando o Pai e o Filho. Se você nega a obra do Espírito, você está negando o Pai e o Filho. Tá? Então, você está negando toda a obra da Trindade, se você nega o Espírito. Porque o Espírito está testificando para você toda a obra da Trindade. O Espírito está apresentando para você toda a obra da Trindade. O Espírito está falando para você de toda a obra da Trindade. Do princípio até a consumação, né? Da queda até a consumação. O Espírito está falando de todas essas coisas para você. Está te convencendo, está te mostrando. Se você nega a obra do Espírito, você está negando toda a obra da Trindade. Alguma dúvida até aqui? Vocês estão tão quietinhos. Então, o Espírito Santo, como eu disse, convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, a obra do Espírito, em relação, vamos destrinchar isso aqui. Do pecado, o Espírito Santo vai convencer o homem, né, da necessidade de Deus. Ele vai apresentar ao homem a sua miséria e a sua necessidade de Deus, que ele é pecador e que ele precisa de um Salvador. Uma das obras que o Espírito Santo convence o homem. Da justiça, nós compreendemos que nós somos falhos em nossa justiça. É o Espírito Santo que traz essa compreensão. É o Espírito Santo que traz a compreensão de que a minha obra de justiça é trapo de imundície. Porque a gente se acha justo, né? Quando a gente faz uma coisa boa, então a gente se acha o máximo. E a gente acha que a nossa justiça ela é perfeita. A gente fica discutindo com o outro a respeito da nossa justiça, aquilo que a gente faz, que foi bom, que é bom. Mas o Espírito Santo vem e diz pra gente, essa obra aí é nada. E aí apresenta a nossa necessidade da justiça de Cristo em nossas vidas. De sermos justificados por Cristo. Então, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo também nos convence de que haverá um juízo, haverá um julgamento, de que Cristo voltará, de que nós temos que andar em conformidade com a palavra, porque Ele vai voltar, de que nós temos uma regra de fé e prática a seguir, porque nós ansiamos, nós esperamos novos céus e nova terra. Somente o Espírito pode convencer o homem disso. Eu posso chegar e falar, olha, haverá um juízo, Jesus vai voltar, Ele veio, Ele voltará, e tudo isso aqui vai passar, e Ele vai julgar. Eu posso convencer alguém disso? Somente o Espírito. Então o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito convence o homem de toda a obra de Deus. Se eu nego o Espírito, se eu nego a divindade do Espírito, eu estou negando toda a obra de Deus. Vou correr, né? Então MacArthur vai dizer também... Não, MacArthur não, gente. MacArthur é lá na frente. A Bíblia da Reforma vai dizer, né, que, a respeito desse versículo, que a recusa obstinada
A crer no Evangelho é uma rejeição à obra do Espírito Santo de criar a fé em Jesus. Então, ele está falando de uma forma mais ampla, ele não está entrando em pormenores aqui, dizendo, ó, esse pecado, a negação do Espírito Santo é isso ou é aquilo. Está dizendo, ó, você recusou, você está negando a evidência, você está negando o Espírito. E se você nega o Espírito, você não tem nem o Pai nem o Filho. Tá? Vou correr aqui. Vamos lá para o slide, João 16, 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu já expliquei para vocês, tá? A obra do Espírito convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, não podemos negar a divindade do Espírito. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, sem o Espírito Santo, fica impossível essa devoção a Deus, fica impossível louvar a Deus, fica impossível agradar a Deus, fica impossível seguir a vontade de Deus, fica impossível fazer a vontade de Deus. Nós precisamos, nós necessitamos do Espírito Santo, tá? E aí, a gente vai lá para Mateus 28, que eu não coloquei ali, mas eu quero chamar a atenção de vocês para isso, porque qual foi o mandamento? A gente é chamado para o ID, né? A gente sempre fala, nós somos chamados para o ID. Mateus 28, 19. ID, portanto, fazeis discípulos de todas as nações. Aí o que a palavra diz? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Aqui está nessa ordem que a gente coloca como ordem trinitariana, mas a gente vai ver que apresenta uma ordem diferente em outras passagens, tá? Por isso que eu falei que essa ordem é arbitrária, é uma coisa criada por nós, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando vai falar da pessoa da Trindade, ele não apresenta em outros versículos essa ordem aqui necessariamente, tá bom? Isso é uma coisa que a gente criou. Mas o que está querendo dizer aqui? Que quando a gente inicia na vida cristã, a gente inicia a nossa vida cristã em nome da Trindade. A nossa vida cristã, ela é iniciada em nome da Trindade. João quer falar alguma coisa? O que levantou a mão assim? Então, gente, a Trindade atua em toda a vida salvífica. Todo o processo de salvação é a Trindade atuando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não podemos descartar o Espírito. Então, como eu falei, algumas igrejas, algumas denominações que descartam o Espírito Santo, como que eu posso dizer que a obra do Pai, a obra do Filho, né, está atuando de fato, verdadeiramente, né, se eles estão negando o Espírito? E se a Bíblia diz no próprio início da vida cristã, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ou seja, a sua iniciação é em nome do Pai, é em nome do Filho, é em nome do Espírito. Tá? Correndo, para acabar no tempo, eu vou responder 3 perguntas aqui. Uma dúvida, está dizendo, mas eu digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Enquanto Jesus... Porque enquanto Jesus estava com os discípulos, parecia que os discípulos estavam um pouco confusos. Porque enquanto Jesus estava, o Consolador também estava. Aí Jesus fala, se eu não for, né? Se eu não for, o Consolador não virá. Aí eu fico pensando aqui comigo, será que os discípulos estavam perdidos a ponto de, poxa, Jesus vai e nós vamos ficar sozinhos? Nós vamos ficar todo perdido, batendo cabeça? Aí, mas ele confirma, não, eu tenho que ir porque se eu não for, o Espírito Santo não ficará com vocês. Era uma confirmação que Jesus estava querendo deixar para os discípulos, ou os discípulos estavam muito em dúvida, sem saber o que fazer, e estavam com medo de que Jesus fosse, eles ficariam sem nada. Olha, responder assim pelos discípulos em si é um tanto difícil. Os discípulos servem a gente também. Sim, sim. É óbvio que
eu me reportando para aquela época, se eu estivesse ali, quando Jesus partiu e a gente esperava, né, muitas coisas dele, e a gente vê lá no caminho de Emaús os discípulos que, ao invés de permanecerem, foram, né, trilhar outro caminho, no discurso deles com Jesus, que eles não reconheceram a Jesus, né, eles falavam, poxa, mas a gente esperava que ele fosse o libertador e tal. Eu acho sim que houve, e a gente vê na própria, Pedro voltou para os seus afazeres, e cada um voltou para as suas coisas, e a gente vê ali que realmente o coração ficou abalado. Obviamente, né, a gente esperava, eles não tinham um conhecimento profundo do que realmente ia acontecer, né, porque a revelação ela é progressiva e tal, mas eles ficaram sim desanimados, mas ao mesmo tempo em que eles ficaram desanimados, né, eles foram renovados, porque como Jesus disse, né, não os deixarei órfãos, né? Então o Espírito sempre atuando ali na vida deles, embora eles não percebessem, mesmo porque até mesmo quando Jesus estava a caminho de Emaús com eles não perceberam que é Jesus. Da mesma forma, né, o Espírito Santo às vezes está atuando e a gente não está se apercebendo, tendo a dimensão da atuação do Espírito nas nossas vidas. Eu creio que mais ou menos foi assim com eles. Eles não tinham essa dimensão da ação do Espírito da vida deles. Como na nossa também a gente não tem, né? Respondi mais ou menos? Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, tá? É porque fica difícil assim, a gente falar pelo outro, né? Mas a gente fala mais ou menos pelo que a gente lê. De fato, eles ficaram transtornados. Transtornados não é bem a palavra, né? Mas eles ficaram realmente desanimados. Cada um voltou para a sua vida de antes e tudo mais, né? E a gente fica mesmo, a gente tem esperança em certas coisas. E a gente vê a nossa esperança se frustrar, né? A gente acaba ficando desanimado. Mas graças a Deus pelo Espírito, que o Espírito está sempre atuando e não deixa que a gente permaneça ali, né, caído, porque a Escritura fala, se cair, né, não permanecerá prostrado, né? Porque, na verdade, o Espírito Santo, ele sempre teve, porque como você fala, desde o Velho Testamento. Sim. Mas aquele negócio, com Jesus estar com eles ficaram com medo, e agora Jesus vai embora, não vai ficar como. Pois é. Vai. Oi? Acho que a pergunta do Mário, pelo menos o que eu entendi, foi na declaração de Jesus, né? Eu não queria me atentar à questão do comportamento dos discípulos, mas sim na declaração de Jesus, né? É importante que eu vá para que o Espírito Santo desça, para que ele venha sobre vocês. Eu acho que essa é a questão, né? Se a gente está falando o tempo todo que o Espírito Santo está presente, ele é Deus, ele faz parte, ele está atuando junto, por que houve então essa declaração de Jesus Cristo dizendo que seria importante que ele subisse, né? Para que o Espírito Santo descesse? Eu acho que é mais ou menos por aí. Tá, vou tentar explicar. Vou tentar, né? Quando Jesus veio, ele estava ali no meio daquele povoado. Então, as obras de Jesus tinham um limite territorial, não é? Embora Jesus tivesse todo o poder, a obra ali era territorial. Jesus andou de cidade em cidade, saiu de uma cidade, foi para outra cidade, né? Pregava, curava, né? Então, era uma obra que tinha um limite de extensão. Então ele fala, é necessário que eu vá para que venha o Espírito. O Espírito, ele não tem esse limite de extensão. Então, não seria só entre o povo judeu, não seria só daquela nação, mas seria para todos os povos. Então é necessário que eu vá para que venha o Espírito. Ou seja, porque quando o Espírito vier, todo mundo, não só esse povoado aqui, não só essas pessoas que tiveram o privilégio de estar comigo, Jesus, mas todos os povos, todas as nações experimentarão, né, a graça e o poder de Deus. Mais ou menos isso, não sei se conseguiu explicar. Tá? Então eu vou responder rapidinho, gente, um pouquinho de paciência, tá? Essas 3 questões que eu acho importantes. Vou tentar ser rápida. Cite as passagens do Antigo Testamento que descrevem os atributos divinos do Espírito Santo. Salmo 51,
Não me repulses da sua presença, nem retire o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Então aqui diz que o Espírito Santo é quem sustenta, quem capacita a ensinar. Eu preciso do Espírito Santo para me sustentar e para me capacitar. A quê? A pregar a palavra e para que os pecadores se convertam a Deus. Tá? Aí a gente vê o Espírito agindo no Antigo. Outra passagem que é um pouquinho longa está em Êxodo 31:11, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Olha o Espírito de Deus no Antigo Testamento. O enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo o artifício para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores, ou seja, todo trabalho manual. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que façam tudo o que tem ordenado: a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está em cima dela e todos os pertences da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, a bacia com seu suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão, as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo quanto tem ordenado. O que isso aqui está dizendo? Está dizendo que eu preciso do Espírito Santo para fazer toda a obra de Deus. É exatamente o que isso está dizendo. Porque está falando, eu enchi esses homens do Espírito e eles farão tudo o que eu tenho ordenado. Então, para fazer a obra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo. Necessitamos do Espírito Santo. Então, para fazer tudo que Deus ordena, e os talentos que nós temos, é o Espírito Santo que nos dispensa para usarmos para a glória de Deus. Tá? Juízes 14. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Sinais, prodígios, o Espírito Santo que capacita. Capacitou aqui Sansão para fazer prodígios. É o Espírito Santo que capacita, tá? E passagens do Novo Testamento que falam dos atributos. A gente tem, eu vou pular o primeiro, vou pular Coríntios, e vou, por causa da hora, e vou para Gálatas 22. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Tem muita gente que fala assim, ó, minha personalidade é assim, eu quero barraco. De vez em quando eu faço isso também, mas a gente pede perdão a Deus, a gente reconhece o nosso erro, porque a gente não pode se vangloriar de ser aquele que vai lá e quebra tudo e faz tudo, sabe? A gente tem domínio próprio, tá? Isso é fruto do Espírito. Crente dizer que vai e faz e acontece, cadê o fruto do Espírito? A gente está negando o Espírito nessas questões. Olha a responsabilidade, tá? Então não é possível. Agora vamos à pergunta 5, que eu achei a mais relevante aqui. O Espírito habita em cada pessoa regenerada. É possível que o mesmo Espírito que une o povo de Deus provoque divisões? Não. Não é possível que o mesmo Espírito de Deus que une a igreja provoque divisão na igreja. Porque o Espírito Santo ele unifica a igreja. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito eles são unidos, são um. A gente vê lá na oração sacerdotal, o Espírito ele vai unificar a igreja, ele vai dar os dons diversos para que a igreja trabalhe como um corpo bem ajustado. Então o Espírito, essas divisões que há na igreja, dizendo, foi o Espírito que falou comigo, me separou para uma obra diferente, ou aí sai e se revela, será mesmo que foi o Espírito? Porque o Espírito promove união, não dissensão. Tá?
Então, gente, aqui eu tentei trazer para vocês, né, corri um pouquinho, pulei algumas coisas por causa da hora, tentei trazer para vocês esse entendimento da divindade do Espírito, de que o Espírito Santo é Deus e ele sempre atuou. E aí eu vou pegar emprestado rapidinho, só para finalizar. Eu acho que Frank Ferreira fala muito bem disso e ele fechou com chave de ouro, quando ele fala dessa questão que eu falei da Trindade, que a gente arbitrariamente chama primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, e parece que a gente está fazendo uma diferença entre eles, por isso o termo é inadequado, e a gente sempre usa o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito, mas propositalmente os autores das Escrituras, eles colocaram de formas variadas para mostrar que as três pessoas, né, da Trindade é um Deus, eles são exatamente iguais, tá? Então, Mateus 28, como eu li para vocês, 19, ele vai falar do Pai, do Filho e do Espírito, nessa ordem. 1 Coríntios 12, depois vocês conferem lá, vai falar Espírito, Senhor Jesus e Deus. Olha a ordem, tá? Filipenses 3:3 vai trazer Deus, Espírito e Cristo. 1 de Pedro 1:2 vai trazer Deus, Espírito e Jesus. Judas 20:21 vai trazer Espírito Santo, Deus e Jesus. E 2 Coríntios 13:13 vai trazer Cristo, Deus e Espírito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe essa coisa de primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade. A gente usa isso de forma didática, tal, para apresentar, para trazer entendimento, mas não existe isso. O Pai, o Filho e o Espírito é um Deus todo-poderoso que atuou e continua atuando nas nossas vidas de forma plena, profunda, poderosa, maravilhosa. E é esse Deus, e é esse Espírito que convence o nosso coração, e é esse Espírito que nos enche de esperança para aguardarmos o dia da vinda do Senhor Jesus, tá? Eu até, quem tiver alguma dúvida e quiser saber mais alguma coisa, se quiser me perguntar quando eu acabar a aula, pode perguntar, tá? Que eu respondo, porque é por causa do tempo, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de falar de Ti e dessas coisas tão grandiosas, Pai. Que o Teu Espírito continue atuando no meu coração e no coração da Tua igreja, Senhor. Nós necessitamos da Tua graça, nós necessitamos da Tua misericórdia, nós necessitamos da ação do Espírito em nossas vidas, Pai. Precisamos do Teu Santo Espírito, que Ele nos ensine a andar, a caminhar, Senhor. Que Ele nos ensine, Pai, a cada dia mais acerca das coisas maravilhosas que o Senhor tem, os Teus mistérios, Senhor. E que Ele nos capacite a fazer a Tua obra em todo tempo e em todo lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém.